Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos falar de CMV, tá? Quais os fatores que influenciam para a redução de CMV? Vamos ver alguns pontos importantes. O que acontece? Vou colocar aqui falando da CMV, custo da mercadoria vendida, vamos falar sobre os grupos. Então, falar um pouquinho de cada um. O que a gente pode fazer em cada grupo ali que a gente pode ajudar a diminuir o CMV dentro de bares e restaurantes? Primeiro ponto, bebidas. Vou falar um pouquinho do grupo de bebidas ali. Ponto importante, controlar tudo que chega. Tudo que foi comprado, a gente tem que saber, né, ter ali o mapa de compras e saber o que está entrando, o que está chegando, para ver se está entrando a mercadoria de acordo com o que eu comprei. Então, né, esse ponto vale pelo processo de compras. Isso aí é regra para todos os produtos. Depois vamos entender o seguinte. Um outro ponto que acontece muito, eu vou falar de um ponto assim, né, controlar tudo que chega, e o outro ponto são por exemplo, bebidas destiladas, que a gente vende em dose. Eu vejo na maioria dos clientes, você vai lá nos bares, nos restaurantes, tem lá o bar com as bebidas lá dosadas, abertas, né, para ser servidas, e tudo sem fita dosadora. Então, o garçom pega aquela bebida, vai à mesa servir, e ele serve e volta com aquilo, e nós não sabemos se foi servido uma dose e meia, ou quanto foi, porque não temos o controle. Então, eu sempre oriento colocar fitas para que você possa controlar. Como é que funciona esse processo? O barman ele vai marcar lá onde está a fita, ele vai entregar para o garçom vai servir, quando voltar ele vai ver quanto foi servido. E aí tem que ser feita a comanda de acordo com aquilo que foi servido. Se foi uma dose, 2 doses, por aí vai. Então tem que ser marcado ali, né, para fazer a cobrança daquilo que foi de fato servido. Então isso ajuda a controlar. Eu vejo muito quando a gente vai fazer depois a contagem de estoque no final do mês, um monte de doses faltando porque não tem esse controle. Depois a gente vai falar da comida de funcionário, um outro ponto dentro do CMV ali. Então, comida de funcionário, nós temos ali, primeiro ponto, evitar o desperdício no sentido de que o funcionário colocar no prato aquilo que ele vai comer. Eu vejo muita gente enche o prato e depois joga fora. Então, colocar aquilo que vai comer. Quer repetir? Come de novo, sem problema, mas tem que ser aquilo que ele vai realmente comer. Tá? E, além disso, da mesma forma que a gente tem que ter as fichas técnicas para a comida do cliente, a gente também tem que ter um cardápio e a ficha técnica para a comida de funcionário, para que a gente possa saber qual é o custo daquela comida de funcionário que eu estou servindo. Tá? Então, tudo isso vai nos ajudar a ter esse controle. Depois nós temos o descartáveis. Né? Então, os descartáveis é outro ponto que eu gosto de ter atenção. Por quê? Porque a gente precisa servir, por exemplo, o que vai ser preciso apenas. Exemplo, se eu estou servindo no delivery, o cliente me ligou na loja, está pedindo, eu tenho que perguntar para ele se ele vai precisar de talheres, se ele vai querer molhos, porque muitas vezes eu vejo o funcionário ele botando dentro da embalagem lá do prato, um monte de ketchup, um monte de mostarda, e o cliente às vezes não vai usar nada disso. E a gente está só aumentando o CMV, né? Tá? Da mesma forma, talheres. Se o cliente está na casa dele, ele não vai precisar de talher descartável. E eu estou aumentando o custo do produto se eu estou entregando a coisa desnecessária. Então é perguntar se você vai querer. E dentro do restaurante, quando o cliente pede um suco, por exemplo, por que a gente entrega canudo? Quem é que bebe em casa com canudo? Quem é que usa canudo em casa? A gente usa o copo. Tá? Então o canudo é quando o cliente quer, quando o cliente prefere usar canudo, mas a gente tem que entregar apenas o copo, tá? E aí você diminui também um custo desnecessário, né? Depois nós temos a parte do hortifruti. Então o hortifruti é outro ponto de atenção que a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Eu vejo os fornecedores lá negociando lá com os restaurantes, eu vejo muito a questão do recebimento. Quando eu chego para fazer uma consultoria, eu vejo lá que o recebimento está em caixa. Caixa de tomate, caixa de cenoura, né? O que acontece?
Aí eu pergunto, e aí, quanto tem a caixa? Ah, quando eu negociei, ele falou que a caixa era 20 quilos. Aí eu falei, então vamos embora, vamos pesar. E aí você vai ver, né, um dia deve ter vindo 20 em algum momento, mas quando você vai pesar tem 18, daqui a pouco tem 15, daqui a pouco tem 13, ou seja, então tem que ter muito cuidado nessa questão do hortifruti. Conferir se de fato aquilo que você está comprando está vindo correto. E outra, não comprar em caixa, comprar em quilos, porque nós vamos ter que dar baixa nisso na ficha técnica. Nós vamos ter que informar quanto eu coloco de cada produto na ficha técnica. Então não tem como ser caixa, tem que ser, né? Tem que ter uma unidade ali que vai ser o quilo, para que a gente possa colocar a gramatura que eu vou usar dentro de uma ficha técnica, por exemplo. Tá bom? Até para poder precificar. Então, esse é um ponto que a gente tem que corrigir. E além de pesar tudo que está chegando, né? Outro ponto importante que eu acho que a gente tem que ver também é ter atenção no material de limpeza. Material de limpeza tem que tomar cuidado, por exemplo, eu sempre sugiro o material de limpeza ficar ali preso naquela gradinha com cadeado. Aí o gerente tem a chave, ele, quando acabar aquela bombona, ele vai lá e troca. Porque se a gente deixa solto, o que acontece? Né, para o próprio funcionário fazer a diluição, ele não tem o conhecimento correto para fazer a diluição. Né, ele não vai ficar medindo lá quanto de água ele tem que botar. Então, quando a gente já coloca os diluidores na parede, o ponto de água, e prende, ele já sai diluído da forma correta, como foi indicado pelo fabricante. E aí a gente vai ter o maior aproveitamento, vai diminuir o gasto com o material de limpeza. Tá? E aí vamos de novo fazer mais uma redução. E depois, um outro ponto importante, a questão das proteínas. Então, quando eu recebo a proteína, que eu vou fazer lá, né, na triagem, aí tem que pesar tudo, tem que ter uma balança. Assim como pesa o hortifruti, tem que pesar também as proteínas. Conferir, tá certinho, é isso mesmo que eu comprei. E tem que fazer o quê? Quando você vai fazer o romaneio de proteínas, que é fazer a limpeza, que é tirar lá, né, o que não serve, fazer a limpeza da carne, você tem que fazer o quê? Você tem que pesar aquilo que foi que se perdeu. Porque aí a gente vai fazer o quê? Vai usar o fator de correção de insumos. Então, quando a gente faz a limpeza, a gente vai pesar, faz o peso bruto, depois pesa o que sobrou, né? Que vai ser o desperdício ali, o lixo, e depois você vai pesar e aí a gente vai chegar na precificação correta daquele produto, né? Quanto custa 1 quilo daquele produto limpo, que é o que eu vou usar na ficha técnica. E aí, então, nós vamos fazer, né, de novo, pelo fator de correção, usar a precificação correta para que a gente possa precificar o prato de forma correta e ter o CMV correto ali naquele processo. Tá? Então, são alguns pontos importantes que a gente viu sobre os fatores que influenciam para a redução de CMV. São esses pontos aí, eu acho que já vão ajudar bastante, se a gente tiver atenção aí, tá bom? Obrigado, até a próxima.